A quinta leitura da Parashá de Matot Masei, disse Hashem para Moshe, em Arvot Moav, nas margens do rio Jordão, na altura de Jericó, dizendo: fale para o povo de Israel, você vai falar para eles, vocês vão passar o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, e vocês têm a missão de expulsar os povos que estão ali. A gente sabe que a Torá já ensinou várias vezes sobre isso, já foi advertido. Na verdade, quis dizer o seguinte: Moshe falou para eles o seguinte: quando vocês vão passar no rio Jordão, no seco, um milagre, nessa condição vocês vão passar, porque senão as águas vêm e vão enxurrar vocês. Assim a gente encontra que Yoshua também falou a mesma coisa quando eles estavam lá no Rio Jordão. Vocês vão expulsar os habitantes da terra de perante vocês, vocês vão acabar com todas as idolatrias deles e as imagens feitas, esculpidas, vocês devem acabar, e as palanques vocês devem destruir. Horastem vocês vão expulsar. Mas que Otam, como a tradução do Unclos, a casa onde se curvam, a casa onde se fazia a idolatria. Por que é chamado de Maskit, de Maskiotam, já que eles cobriam o chão com pedras de mármore para se curvar, estendendo os braços e os pés. Como está escrito, Vevin Maskit Lotetnu Bartserem, que a gente não pode se curvar numa pedra fora do Bet HaMikdash. Maserotam, com a tradução que é feito do metal, esculpido, etc. Vocês vão expulsar, liberar todos os habitantes daquela terra e aí vocês vão morar nela, que para vocês eu dei essa terra para vocês herdarem, ou seja, vocês só podem morar nela depois que vocês expulsarem dos habitantes. Aí vai dar certo vocês ficarem lá, mas se não, não vai dar certo, vocês não vão conseguir ficar. Vocês vão dividir essa terra com um sorteio para suas famílias, para a tribo maior vão aumentar a herança e para a menor vai diminuir, e como sair o sorteio vai ser de acordo com as tribos, vocês vão herdar. Esse passuco está resumido, o local que vai sair de acordo com o sorteio vai ser para Matot Avoterem, a conta dos que saíram do Egito, que são chamados os tribais antigos, outra explicação, 12 pedaços como 12 tribos. E se vocês não expulsarem os habitantes da terra de perante vocês, então será aqueles que vocês deixarem deles vão ser estacas nos olhos de vocês, espinhos ao lado de vocês, e vão oprimir vocês na terra que vocês estão morando nela. Ou seja, vai ser muito ruim se vocês deixarem dos outros povos. Lesikim, como estacas que furam os olhos, como a tradução de Tedot é Sekaya, e Tzninim, os tradutores traduzem que é como espinho que envolve, cerca e fecha a pessoa sem deixar ela entrar e sair. Vetsareru etchem, vão oprimir, como a tradução do Uncos, fazer vocês sofrerem. E se for assim, será como eu imaginei, como eu pensei fazer para eles, eu vou fazer para vocês. Então, vocês têm que sim tirar os povos de lá. E disse Hashem para Moshe, dizendo: ordene o povo de vocês, vai falar para eles, vão chegar na terra de Canaã. Esta é a terra que vai recair para vocês como herança, a terra de Canaã com as suas demarcações. Já que tem várias mitzvot que se aplicam na terra de Israel e não se aplicam fora de Israel, então fez necessário escrever todas as demarcações da terra para falar que dessas fronteiras para dentro as mitzvot se aplicam aquelas mitzvot especiais da terra de Israel. Tipo, Lachem vai cair para vocês, porque usa a expressão cair, já que foi dividido com sorteio, usa essa expressão que caiu, o que caiu no sorteio. Outra explicação diz, através de Kadosh Baruch Hu, ele derrubou os ministros dos 7 povos do céu e amarrou eles perante Moshe, e por isso Hashem fala para Moshe: olha, eles não têm mais força, então Tipol vai cair para vocês, porque Hashem derrubou os ministros, os anjos responsáveis daqueles povos. E será para vocês o canto do sul de Bartzin, próximo de Edom, e será a demarcação do sul, do extremo de Yamamelach para o leste. Será para vocês o lado sul, ou seja, a fronteira do sul, a demarcação do leste a oeste, no sul da terra de Israel. Então vai começar de Bartzin, que fica próximo do Edom, ali no canto sudeste da terra dos 9 tribos. Como que funciona? 3 terras ficavam no sul da terra de Israel, uma do lado da outra, um pouco do Egito, um pouco a terra do Edom toda e a terra de Moab toda. Então a terra do Egito ela está no canto sudoeste, como está falando na Parashá de Atzmon Nachla Mitzrayim, que é a demarcação final do lado oeste. E o rio do Egito exatamente andava próximo à terra do Egito, como está escrito do Shihor, que está na face do Egito. E a terra do Edom ela está ao leste do Egito, a terra de Moab também ao leste, no final do lestezinho. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, se Deus quisesse que eles entrassem rápido, eles iam passar pelo Nilo para o norte, iam passar para a terra de Israel, mas ele não fez assim, como está escrito que Deus não levou pelo caminho dos Plishtim, que estavam ali próximo ao mar, no lado oeste da terra de Canaã, como está explicado nos Plishtim, que eles estão próximo ao mar. Mas Deus não levou eles por lá, e sim deu uma volta pelo sul, no deserto.
por isso que ele fala Midbar Amim, o deserto dos povos, porque tinham vários povos ali próximo. Então eles foram pelo sul, do leste para o oeste, até chegarem ao sul de Edom, e de lá eles pediram para entrar, não deixaram passar, e tiveram que passar tudo até chegar para Moab, também Moab não deixou, e foram até o final dela, e de lá começaram a subir um pouco para o norte, e passaram pelo Rio Jordão. Quando terminaram o seu leste, encontraram Sihon e Og, que estavam ao leste da terra de Canaã, e o Iardém, o Rio Jordão, interrompendo, por isso está escrito em Iftach, que foi no deserto e deram a volta na terra de Edom e na terra de Moab. Chegamos ao leste do sol para Eretzmoav, ou seja, para o lado leste do mundo. E conquistaram Sihon e Og, que estava no norte de Moab, e se aproximaram até o Rio Jordão, que já está mais próximo ao ponto noroeste de Moab. Então a terra de Canaã, que é do lado do Rio Jordão para o oeste, então sinal que qual é o seu canto sudeste é Edom. Então a fronteira vai virando do sul, subindo para Malé Akrabim, passando por Siná, e será suas extremidades do sul para Kadesh Barnea, e saindo para Hatzaradar, e passando por Atzmon. Toda vez que fala Venassav, que estava cercando ou saindo, ou seja, a demarcação não era igual, e sim indo para fora, né, fazendo um pouquinho, entortando para o norte do mundo e para o oeste, incluindo essas cidades. Então, por exemplo, passava a demarcação no sul de Malé Akrabim, então Malé Akrabim está dentro da demarcação. Passado para Tziná, ou seja, para Tzin, igual Mitzrayim para Mitzrayim, então as suas extremidades do sul de Kadesh Barnea, e vai se expandindo para Hatzar Adar, ele vai expandindo a demarcação até o norte do mundo, indo em diagonal para o oeste, e vem para Hatzar Adar, e de lá para Atzmon, ou seja, ele vai entrando e saindo, incluindo essas cidades. A palavra Nassav, que é citada aqui, né, de cercando, já que escreveu Yatzá, saiu para Hatzar Adar, como ele começou a expandir para Kadesh Barnea, e a largura daquela faixa para o lado norte era de Kadesh Barnea até Atzmon, e de lá começa a estreitar para o lado sul, chegando para o rio do Egito, e de lá para o oeste, para o mar Mediterrâneo, chamado Yam Gadol, que é no oeste da terra de Israel. Então a gente vê que o Nahal Mitzrayim fica no canto sudoeste da terra de Israel, o rio lá do Egito. E a demarcação, a fronteira vai de Atzmon para Nahal Mitzrayim, e essas são as demarcações para o lado oeste. Ou seja, todas essas voltinhas, né, que a gente falou, essa demarcação do lado oeste, que não tem mais outra demarcação do lado oeste em diante. E a demarcação do mar, que o mar, o Yam Gadol, que é chamado o mar Mediterrâneo, vai ser a demarcação do lado oeste. Gvul Yam, qual vai ser a demarcação oeste? É exatamente o mar Mediterrâneo. O Gvul com a limitação, ou seja, as ilhas dentro do mar também fazem parte da terra de Israel. E Im, que é chamado Islash, né, as ilhas. E essa vai ser a demarcação do norte, do Yam Gadol, do mar Mediterrâneo. Vocês vão virar em direção a Hor Har, ou seja, a gente quer agora fazer a marcação do norte da terra de Israel, Techapu. Vocês vão inclinar, ou seja, do oeste, onde vocês estão, para o norte, para a direção de Hor Har. Tetaú, linguagem de inclinar, de rodar, como Eltar, Etzim, Taí, Achar, Etzia, que é inclinado. De Hor Har, vocês vão se virar para Vô Hamat. De Hor Har, vocês vão se inclinar para chegar em Hamat. E essas são as saídas da demarcação patdada. De Hor Har, vocês vão se virar para fazer a demarcação do lado norte em direção ao leste. Vocês vão encontrar Levô Hamat, que é Antóquia, e vai ser as extremidades, o final da demarcação. Toda vez que fala Totzot Gvul, ou porque lá termina e não passa mais, ou porque de lá se expande ou volta inclinado mais do que a primeira largura. Então por isso é chamado de Totzaot, porque ele termina ali em relação àquela largura, vai e volta. E vai sair a demarcação para Zifrona e será a demarcação Hatzarinan. Essa é a demarcação do norte. Ou seja, Hatzarinan é o final da demarcação norte, e de lá já começa a descer para o leste. Vitavitem lachem, vocês vão se virar para o leste de Hatzarinan para Shfam, que é chamado Shefam, ou seja, para Shefam. Vocês vão desviar para lá. Shefam já fica no lado leste, e de lá para Rivlá. E vai descer a demarcação de Shefam para Rivlá, ao leste de Ain, vai descer e vai atingir ao ombro, modo de falar, do Yam Kinneret, do lago Kinneret ao leste. Interessante que usa a expressão Yam, que é mar, para o Kinneret, que é um lago. Ain é o nome do local, e a demarcação ela vai ao seu leste, ou seja, o Ain está dentro porque ele vai ao leste, então o Ain está para dentro, faz parte da terra de Israel, e vai descendo, ou seja, do norte para o sul é chamado de descendo. Vai atingir até o ombro, ou seja, até o lado do
Yam Kinneret ao leste, ou seja, o Yam Kinneret está dentro da demarcação da terra de Israel. No oeste, a demarcação está ao leste do Kinneret, e de lá vai para o Rio Jordão, e o Jordão puxa do norte para o sul, inclinando, pegando para o lado de leste para se aproximar para a terra de Canaã, próximo ao Yam Kinneret, e de lá para o lado leste da terra de Israel, até que chega no Yam HaMelach, e de lá termina a demarcação no Yam HaMelach, e de lá já começa o extremo de sudeste, e de lá, então, sinal que já falamos dos 4 lados. A demarcação vai para o Yarden e será o final no Yam HaMelach. Esta é a terra com as suas demarcações em volta. Moshe ordenou o povo de Israel dizendo, esta é a terra que vocês vão herdar com sorteios, como Hashem ordenou para dar para 9 tribos e meias. Por que 9 tribos e meias? Porque a tribo de Reuven e de Gad e metade de Menashe já pegaram a herança deles desse lado. As 2 tribos e meia pegaram a herança deles desse lado do Rio Jordão, ao leste, ao Mizrach, desse lado aqui. Porque é chamado Kedma, o lado frente, chamado a face do mundo, porque é o leste. O lado leste é chamado de frente, o lado oeste é chamado de trás. Por isso que o sul é chamado de direita e o norte é chamado de esquerda.